Boa tarde, turma. Hoje nós estamos na nossa quarta aula de gestão pública e o terceiro setor. E nosso assunto da aula hoje vai ser administração pública direta e administração pública indireta. Como já vimos anteriormente, a expressão administração pública é utilizada por diversos significados, né? Sentido objetivo, sentido subjetivo, é centralizada, é descentralizada, né? Na aula anterior eu delimitei bastante esses assuntos. Pode se referir, por exemplo, como as atividades administrativas exercidas pelos estados, né? Pelo nosso estado, que seria, no caso, pelo Brasil, pelo ente União, Estado, município, Distrito Federal, né? Mas também podem ser denominadas as atividades utilizando o significado do conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam os serviços públicos. Então, seria todo um aparelho, né, que nós temos e vigente no nosso país hoje e que nos fornece esse serviço público, nos atendem nós, todos cidadãos, né? Sejam pelas pessoas, sejam pelos órgãos, sejam pelos serviços prestados, tá? Então, só retomando esse conceito básico que a gente teve na aula anterior, e vamos hoje tratar aqui sobre administração pública direta e indireta. Na aula passada, eu falei com vocês um pouquinho sobre como que é dividido, né? Como que é feita a organização nossa do nosso governo, né? Da administração pública. Na aula passada, eu expliquei que entidade política é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando eu expliquei também sobre centralização, né? Administração pública centralizada, eu tô falando da entidade política, porque ela é centralizada pela própria administração pública, né? E essa administração centralizada nós denominamos de administração pública direta, né? E são divididas em órgãos, né? Ela pode ser um só, que é concentrada, ou ela pode ser desconcentrada, divididos em vários órgãos. Já a descentralização, como explicado na aula anterior, ela decorre, né, de um ato da entidade política, então da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e ela pode ser feita por colaboração e delegação, em que ela transfere a execução de um serviço público a uma pessoa física ou jurídica, ou ela pode ser por ortoga, que transfere a titularidade da execução de um serviço público, né? Aqui, hoje nós vamos falar dessa, a descentralização por ortoga, que é a nossa administração pública indireta, né? São as entidades administrativas, conhecidas como autarquia, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mistas. Elas também têm a mesma divisão da entidade política, né? Elas podem ser concentradas, né, num único órgão, como elas podem ser desconcentradas e ser divididas em vários outros órgãos. Então, isso aqui é só um panorama para a gente voltar à aula anterior, tá? Eu fiz um esqueminha resumido para vocês entenderem aonde nós vamos chegar. Então, hoje vamos falar de administração pública indireta, tá? É essa aqui que é a nossa aula de hoje. A administração pública direta, né, antes de adentrar, vamos só explicar rapidinho o que é. A administração pública direta é o ente político, né? Ela é uma administração pública centralizada. O seu ente político é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela pode ser concentrada num único órgão ou ela pode ser desconcentrada em vários órgãos. Ela envolve todos os poderes, né? Que nossa república, né, federativa, é dividida em 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Então, a administração pública direta, ela vai envolver todos esses poderes, né? Por isso que nós temos órgãos do judiciário, órgãos do legislativo, órgãos do executivo, e isso em todas as esferas, municipais, estaduais e da União, né? Então, assim, a nível municipal, o órgão legislativo é a nossa Câmara, né? O executivo é a prefeitura. O judiciário
nós não temos um órgão julgador municipal, nós temos um órgão julgador estadual e um órgão julgador federal, né? Não é que deixamos de ter, mas não foi dividido para o municipal. Nos deu oportunidade de usar os outros órgãos. No caso de uma ação para julgar a prefeitura, por exemplo, quem vai julgar é o órgão estadual, que é a Vara da Fazenda Pública Estadual. E para julgar uma empresa pública federal, por exemplo, que seria a Caixa Econômica, quem vai julgar é a Justiça Federal. Então, a Justiça Federal, por exemplo, nem em Jacareí tem. Ela tem em São José dos Campos. E aí, ela que vai ser competente para julgar uma ação contra a Caixa Econômica Federal, né? Porque ela é uma empresa pública federal. Então, voltando aqui, para vocês entenderem quem são esses, né? Quem são esses poderes executivo, legislativo e judiciário e a quem eles representam. Eles representam a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, tá? Exemplos de administração pública direta foi tudo isso que eu te falei. É o fórum, é a prefeitura, os ministérios, as secretarias estaduais, secretarias municipais, a Polícia Federal, as Forças Armadas. Então, é tudo aquilo que nós olhamos e vemos que quem está exercendo aquela atividade não é alguém que foi criado para exercê-la, e sim é a própria administração direta, é o próprio órgão, né? É o próprio Estado que faz aquela atividade. Já a administração pública indireta, ela é uma administração pública descentralizada, né? Como eu mostrei lá para vocês, na revisãozinha, né, ela é descentralizada e por outorga, né, porque eu dependo do ente outorgar aquela prestação, aquela titularidade de prestação de serviço, né, seja por uma lei que ele cria, seja por uma autorização de uma lei, né. Aqui até já coloquei isso para vocês. São as entidades administrativas, a lei, né, eu coloquei para vocês no PDF, a lei 200 de 67, né, uma lei já bem antiguinha, diz que a administração indireta é composta pelas seguintes entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mistas, né? As autarquias e fundações públicas, elas são de direito, em regra, são de direito público, né, e são criadas por lei. Já as empresas públicas e de sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado, elas já são de direito privado e são autorizadas por lei. Não precisa decorar essa parte, eu pus só no esqueminha para vocês entenderem, mas nas próximos slides vai estar detalhadamente cada uma dessas características, né? Então, não se preocupem. Então, administração pública indireta, vocês têm que lembrar dessas quatro, né? E a fundação, ela se divide em duas, que é a fundação pública de direito público e a fundação pública de direito privado. São as figuras que vão identificar o que é administração indireta. Quando eu falar de terceiro setor, que vai ser nas nossas próximas aulas, ela não é administração pública indireta, né? Ela não está enquadrada como uma administração pública indireta. Ela, na verdade, ela é reconhecida como paraestatais, né? Elas não são empresas estatais, elas não visam lucro, mas elas são, de certa forma, um aparelho que se utiliza, né, para administração pública. Mas não vou entrar no mérito delas agora, porque senão vou confundir vocês. Vamos focar aqui na nossa administração pública indireta, que é o objeto da nossa aula. Então, exemplos de autarquias, temos as agências reguladoras, de fundações, temos a FUNAS, a FUNAI, a Universidade de Brasília. Como empresa pública, temos os Correios, a Caixa Econômica. Como sociedade de economia mista, temos o Banco do Brasil, a Petrobras. Depois eu vou trazer mais exemplos para vocês darem uma olhada e poder se identificarem o que é cada uma dessas, tá? Então, essa é a nossa administração pública. Se eu perguntar de administração pública, vocês têm que ter isso aqui decorado, que ela é uma administração pública descentralizada, vem de outorga, são, né, as entidades administrativas
que, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas podem ser concentradas ou elas podem ser desconcentradas. Características inerentes. Em regra, todas as entidades administrativas têm essas características que eu vou falar agora, né, da administração pública direta. A primeira característica dela é que elas possuem personalidade jurídica própria, né? Portanto, podem contrair direitos e obrigações. Elas não são uma extensão daquele que a criou, elas são a criação daquele que a criou. E a lei que a cria ou a autoriza, ela é específica e ela determina, né? Depende de uma lei para ser criada, ela determina qual vai ser o serviço ou atividade que ela vai exercer. Né? Então, ela é vinculada a isso, né? Ela tem uma vinculação com aquele ente, mas ela tem uma autonomia, né? Ela tem uma personalidade jurídica, ela se cria. Ela depende de lei para ser criada ou para autorizarem a sua criação, como eu já tinha dito. Elas só podem ser extinguidas mediante lei, então, uma vez que foram criadas e autorizadas por lei, elas vão se extinguir também por lei, né? Vai ter que vir uma lei e extinguir aquela. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, a Vale do Rio Doce, ela era uma empresa, né, de sociedade, se eu não me engano, de sociedade de economia mista, né, aqui no Brasil. E em 2016, eu acho, se eu não me engano, ela começou com um processo de privatização. Então, o governo, ele tirou-se o patrimônio, ela deixou de ter o patrimônio do governo, né? O governo ainda tem ações dela, mas são ações que eles chamam que é tipo um voucher, né? Tipo, para continuar a ter alguns controles sobre ela, né? Referentes à segurança nacional. E ela foi criada por uma lei, né? Quando ela foi criada por uma lei e depois ela foi extinta por uma lei, que foi a permissão de que ela se transformasse numa empresa privatizada. E uma vez que ela é privatizada, ela deixou de ter esse caráter de administração pública indireta, né? De empresa. Eu não tenho certeza se é empresa pública ou se é uma empresa de sociedade de economia mista. Mas é só um exemplo para vocês de que a gente não tem mais ela, né? Ela é uma empresa do Brasil, mas nós não temos mais essa, não detemos mais ela, né, como administração pública indireta. Elas devem possuir uma finalidade específica, então, para aquilo que elas foram criadas, elas têm que servir, né? Se foi criada para uma agência reguladora, por exemplo, de telecomunicações, né, que tem que fiscalizar, controlar as telecomunicações, ela não pode fiscalizar a função dos médicos, né? Porque ela não foi para isso, né? Telecomunicações. Então, assim, para aquilo que ela foi criada e foi específico, ela tem que cumprir, né? Então, a lei tem que determinar essa finalidade. Elas possuem patrimônio próprio, quer dizer que elas não dependem do patrimônio de terceiros, né? Em si, o patrimônio que elas adquirem, né? Elas vão passar a ter aquele patrimônio e aquele patrimônio vai ser delas, não vai ser da entidade que a criou. Então, quem decide sobre o patrimônio ainda são elas, né? São as entidades administrativas ali que foram criadas. Elas possuem capacidade de autoadministração e receita própria. Aqui, receita própria é a mesma coisa que patrimônio, tá? E aí, a autoadministração, elas podem criar, se dividir, né? Elas podem fazer subseções, né? O INSS, que é uma autarquia federal, ela é dividida em vários. Ela abre agência onde ela quer. E ela não precisa de autorização da União, que foi quem criou ela, para ela poder ficar abrindo agências. Ela tem essa auto-administração de dentro do que ela achar necessário criar uma agência ou não. Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista também. Banco do Brasil aqui em Jacareí, ela tinha uma agência que foi nova, né? Ali na Siqueira Campos, se eu não me engano, perto da Anhanguera. Criou-se lá aquela agência, não pediu autorização, ela não precisa pedir. Passou-se um tempo, ela viu que era desnecessário manter aquela agência, ela foi lá e fechou e tá tudo certo, né? O governo não pode falar, você tem que abrir porque tem que atender quem mora para aquele lado de lá, que é melhor. Não, ela tem esse direito aí de autoadministração.
Eles possuem capacidade processual, quer dizer que não é a entidade criadora que vai representar ele, né? Se eu entro com uma ação contra o INSS, né? Eu quero reclamar um benefício, não vou entrar contra a União que criou, eu vou entrar contra o INSS, porque ela é uma personalidade jurídica, né? Ela foi criada, ela tem capacidade processual. E não estão subordinadas à administração direta, né? O que existe é uma vinculação e um controle finalístico entre a entidade descentralizada e a entidade política que a criou. Vinculação é porque ela está vinculada. Se ela for extinta, todo o patrimônio que ela tem vai para aquela entidade. Ela não vai ser solto e distribuído, não. Aquele patrimônio pertencente ao poder público volta para o poder público e vai para aquela entidade que a criou, né? Então, ela está sempre vinculada. E o controle finalístico é no sentido de que, uma vez que ela foi criada por uma finalidade específica, a entidade criadora pode controlar essa prestação, né? Essa atividade que ela vai exercer, no sentido de que ela não pode exercer uma atividade diversa da que ela foi criada, né? INSS toma conta de benefício previdenciário, da Previdência Social num todo, né? E agora foi incluído também a seguro-desemprego, né? Hoje o seguro-desemprego, por conta do término, né, da extinção do Ministério do Trabalho, hoje está tudo com o Ministério da Economia. E a Previdência é uma pasta dentro do Ministério da Economia. Então, eles tiraram essa função do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho que existia antes e passaram para a Previdência. Então, hoje, o seguro-desemprego você pede na Previdência, né? Pede assim, pede na Caixa, mas se dá algum problema, é lá na Previdência que você vai resolver. Autarquia. A autarquia, eu vou trazer aqui para vocês pontos que são importantes de vocês saberem, tá? No texto ele tá mais detalhado, gostaria que vocês tivessem a oportunidade de dar uma lida para vocês entenderem melhor. Mas o principal que vocês precisam entender tá aqui. A autarquia, ela executa atividades próprias e típicas do Estado. De todas as entidades administrativas, ela é a única que detém essa função, né, de executar atividades próprias e típicas do Estado. A Previdência Social, por exemplo, ela é uma atividade típica do Estado, né? Ela é criada na Constituição, ela é um exercício, né? Ela é um dever do Estado, né? E uma contribuição de nós, contribuintes, né? Do povo. E esse exercício, né, dessa atividade, esse andamento da Previdência Social é feito pelo INSS, que é uma autarquia, né? Então, seria isso, ela executa atividades próprias e típicas do Estado. Ela possui autonomia administrativa e financeira. Isso a gente já falou atrás, né? Ela tem autonomia para decidir quantas agências ela quer criar ou não, números de funcionário, né? Ela, na verdade, para autorizar concurso público, ela precisa estar dentro do orçamento, mas isso é outra coisa, né? Que é uma questão orçamentária do governo. Porém, ela pode sim estar criando cargos ou pode sim estar apresentando, né, a sua necessidade de funcionários, por exemplo, para que seja criado o concurso público, né? O governo segura bastante, né? INSS é o mais difícil de ter concurso público. Eu acho que o governo não gosta de fazer muito, não. Ela é uma pessoa jurídica de direito público e, como direito público, então, ela é regida pelos princípios da administração pública. Ela tem aquele regime jurídico administrativo. Ela, na verdade, ela é como se fosse uma administração pública direta, né? É como se fosse um órgão ligado ali, né? Como se fosse uma secretaria da União, por exemplo, né? Mas, na verdade, por ter autonomia e ter uma personalidade jurídica à parte, ela não se refere a essa extensão. Mas se a gente fosse imaginar numa ideia hipotética, é como se fosse, né? Por isso que ela é direito público, então ela tudo aquilo que se aplica à administração pública direta vai aplicar-se às autarquias. Ela é criada e extinta por lei específica, então é uma lei específica que cria e que extingue ela. Eu não posso simplesmente criar uma lei genérica, ela tem que ser específica. O início da sua personalidade jurídica é a data da vigência da lei, então a lei entrou em vigor, aquela instituição, aquela autarquia passa a existir a sua personalidade jurídica.
ela possui patrimônio próprio, considerados como bens públicos, então eles são impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis, né? Então, porque são características dos bens públicos, né? Os bens públicos, eles não podem ser penhorados, eles não se perdem com o tempo, então não posso fazer o uso capião de um imóvel público, por exemplo. E eles não podem ser vendidos sem restrição, eles podem ser vendidos, contanto que tenha um processo para que aquela venda seja realizada, né? Então, há uma restrição da sua venda, da sua alienação, tá? Ela tem um regime jurídico do pessoal, é estatutário, então quem trabalha numa autarquia, ela seja federal, municipal, estadual, ela é um funcionário, né? É um emprego público, é um estatutário, né? Um regime jurídico. E eles possuem prerrogativas da administração pública direta. Prerrogativas são direitos, né? Eles possuem direitos que cabem à administração pública direta. Um deles é a imunidade tributária, não sujeição à falência, processo especial da execução, prazos processuais em dobro, né? Duplo grau de jurisdição, que é o reexame necessário, prescrição quinquenal de suas dívidas passivas. Então, são prerrogativas que elas possuem, assim como a administração pública direta possui. Os contratos, né, a forma de negociação de uma autarquia é realizada pelos contratos administrativos, né? Tão conhecido, pode ser contrato administrativo, nem tudo é licitação, mas a regra, a predominância é licitação, tá? Então, licitação em regra e tem aí os contratos administrativos que podem ser realizados através de uma determinação da lei, né, quando permitidos. E a sua responsabilidade civil é objetiva, o que significa que quando ela causa dano a alguém, né, um agente público, né, alguém, seu representante causa dano a alguém, vai responder objetivamente, né? Então, independente de dolo ou culpa, se cometeu aquilo sem querer, se foi uma negligência ou não, vai pagar, né? E dolo é quando tem intenção de prejudicar e causar o dano, né? Então, aqui a responsabilidade objetiva significa isso. Independe de dolo e culpa, né? Uma vez que cometeu algum ato que deu prejuízo a terceiro, tem que ressarcir. Exemplos de autarquias eu trago aqui para você, né? O Instituto Chico Mendes, ele foi criado em 2007, Instituto Federal foi criado em 2008. Aqui vocês têm institutos conhecidos, ó, SAI é uma autarquia municipal, não sei se vocês sabiam, mas é uma autarquia municipal. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Eu tô dando aula para vocês de Direito Aplicado, eu falei de Instituto Nacional da Propriedade Industrial na aula passada de vocês, de Direito Aplicado, né? A gente precisa dele para fazer o registro lá, ele é o órgão da propriedade industrial. A USP é uma autarquia, ela tem uma lei que rege ela, né? Se eu não me engano, eu anotei aqui. É um decreto, na verdade, é um decreto estadual de 1934. A USP foi criada em 1934. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também é. O Conselho Federal de Administração é uma autarquia federal e o Conselho Regional de Administração de São Paulo é uma autarquia estadual, né? Esse aqui, vocês que vão ser aí futuros administradores, né? Estão aí com técnico e talvez, quem sabe, futuramente vão estar fazendo o curso de administração. Quando vocês forem se registrar, esses vão ser os órgãos que vão estar fiscalizando, né? e ajudando vocês aí nessa nova profissão. O IBAMA, então assim, esses aqui são alguns modelos do que são autarquias, tá? Autarquias sobre regime especial. Aqui eu trago um adendo, né? As autarquias de regime especial, elas são umas autarquias, como ela tem todas aquelas características que eu expliquei anteriormente, né? No slide anterior, né? Porém, a lei cria para elas algumas prerrogativas específicas e não aplicáveis as outros tipos de autarquias, né? Elas, em regra, detêm uma maior autonomia em relação ao ente instituidor. Então, assim, a autarquia já é autônoma. As autarquias de regime especial são mais ainda. É como se elas fossem até um órgão fiscalizador do próprio ente
criador, né? Ela é até ali na questão de estar fiscalizando e controlando, né? Elas possuem mandato físico e estabilidade do dirigente. Por que isso? Quando eu tenho uma autarquia, eu posso indicar o dirigente, né? A entidade criadora, ela tem esse poder de ou colocar isso em lei, de como que vai ser feito a troca desses dirigentes, ou trocou o governo, eu troco todo mundo, e é o que acontece, né? A gente vê isso que tanto nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, nas agências reguladoras, né? Agências reguladoras não, nas autarquias a gente há uma troca daquele presidente, daquele que é o dirigente, né? Daquele órgão, né? Então, nas autarquias sobre regime especial, esse mandato ele tem uma estabilidade. Então, uma vez que foi criado, né, eles determinam qual é o período daquele dirigente. Então, pouco importa se mudou de governo ou não. Uma vez que ele foi eleito e ele está lá, ele vai ficar aquele período X, né, a depender da criação da lei, o tempo, o prazo vai ser determinado por lei. O exemplo que nós temos de autarquia sobre regime especial, e no Brasil é o exemplo único, é as agências reguladoras, né? A ANAC, a ANEEL, a Anatel, a ANP, né? São agências que, de certa forma, controlam e fiscalizam os serviços, né? A Anatel, telecomunicações, a ANEEL, energia elétrica, a ANAC, aviação civil do Brasil. Então, cada um na sua respectiva especialidade. Fundações públicas. As fundações públicas, elas desenvolvem atividade de cunho social, sem fins lucrativos, e gozam de capacidade de auto-administração. Sujeitam-se ao controle e tutela. Tá vendo que aqui a capacidade dela de auto-administração e controle e tutela é igual das autarquias. É a mesma forma, tá? E elas podem ser de direito público ou de direito privado, né? Sendo que o patrimônio deve estar afetado, vinculado. Afetado significa vinculado a um fim público específico, a esse fim de cunho social, né? Cunho social a gente fala que é voltado para a educação, para a cultura, para o esporte, são saúde, são para fins de social do ser humano, né? Para fins de atender às necessidades sociais daquele ser humano. As fundações de direito público, elas são criadas e extintas por lei, são criadas, tá? O início da sua personalidade jurídica é a data da vigência da lei. Seu regime jurídico é regime administrativo. Ele é praticamente uma autarquia, né? Alguns doutrinadores, inclusive, chamam elas de fundações autárquicas, né? Ou autarquias fundacionais, porque elas têm as mesmas características de uma autarquia, mas elas são criadas como fundações, né? Então, regime jurídico administrativo quer dizer que elas vão seguir a ordem do direito público, os princípios da administração pública, tudo aquilo que está envolvendo de como se funciona a administração pública, né? Do direito público, vai estar aplicada às fundações públicas de direito público. Seus bens são públicos, né? Então, tem aquelas proteções de penhora, tem a proteção de alienação, né? Então, são assim como nas autarquias. O regime de pessoal é estatutário, né? Então, da mesma forma, seus empregados, né, são por regime estatutário e devem prestar concurso público. Elas têm prerrogativas iguais das autarquias, então também tem esses direitos que são previstos nas autarquias. Seus contratos devem ser realizados por licitação. A regra licitação, exceção contrato administrativo, quando assim a lei permitir. E a responsabilidade dela é civil objetiva, também independe de dolo ou culpa. Já as fundações públicas de direito privado, elas são autorizadas, tá vendo aqui? Elas não são criadas, elas são autorizadas e extintas por lei. O início da sua personalidade jurídica inicia, né, da data do registro do ato constitutivo no órgão competente. Então, ela cria-se um ato constitutivo, né, um contrato ali, a gente chama de ato constitutivo, e leva aquele ato a registro. Primeiro ela é autorizada por lei, cria-se o ato constitutivo e depois leva-se ao registro ao órgão competente. Ali, fez o registro, tá tudo certinho,
ela nasce aquela personalidade jurídica, ela passa a ser detentora de direitos e obrigações. Seu regime jurídico é híbrido, né? Isso é uma tese da doutrina, inclusive dos tribunais, né? Eles entendem que, por ser uma fundação pública, embora ela seja regida pelo, né, tenha algumas questões do direito privado, ela é pública, né? Então, ela tem que seguir algumas regras do regime público, né? E privado, porque a sua constituição se dá pelas regras do direito privado, tá? Seus bens são privados, porém eles também podem ter restrições em razão das alienações, né? Porque se ela presta um serviço que aquele bem é utilizado para a prestação daquele serviço, há uma restrição de alienação daquele bem. Então, ela também tem algumas restrições. O regime de pessoal, né, que é o regime que vai reger para os seus funcionários, é a CLT, essa é a regra. Existe estatutário em fundação pública de direito privado? Existe, da mesma forma que existe CLT na fundação pública de direito público. Mas aqui eu estou trazendo para vocês as classificações de regra geral. As exceções a gente não trata porque são exceções assim que talvez nem tem previsto, tem que depender de cada lei que constituiu aquele órgão, né, aquela fundação. A prerrogativa é limitada, né, ela não tem as mesmas prerrogativas da fundação de direito público e uma das suas prerrogativas é a imunidade tributária, então ainda ela garante essa imunidade tributária. Seus contratos devem ser feitos por licitação, salvo quando a lei dispuser e autorizar, pode ser realizado de outra forma. E a responsabilidade civil é objetiva, assim como nas fundações públicas de direito público. Exemplo de fundações públicas é a Fundação da Biblioteca Nacional. Não sei se vocês sabem, mas a Biblioteca Nacional, ela tem um site. E lá vocês conseguem ter acesso a pesquisas científicas, a trabalhos científicos das escolas públicas, né, das universidades públicas, a livros que são de domínio público, e se eu não me engano, você consegue até ter acesso a livros, né, de caráter acadêmicos, que você pode ler, você não pode copiar, mas você consegue ler sem ter que pagar nada. Então fica a dica aí para vocês, futuramente ou atualmente, se vocês gostam de ter mais conhecimento, a Biblioteca Nacional tem um site. É um site virtual e é muito fácil de usar e você pode fazer até o download dele no seu celular, tá? A Funarte, quando a gente vê os nossos filmes brasileiros, você sempre vê a Funarte, né? Eu, pelo menos, dos que eu já assisti, sempre aparece lá como um dos, não é patrocinador, dos colaboradores, a Funarte, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é uma fundação pública, ela, embora seja um instituto, né, a sua sigla, ela nos seus atos constitutivos consta como fundação, então ela é uma fundação. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas também é uma fundação pública e a FUNAI, então conhecida, também é uma fundação pública. Empresas públicas e de sociedade de economia mista. Aqui eu trouxe as duas porque elas praticamente são iguais, elas têm praticamente as mesmas características. E o que difere cada uma, né, de si é o que tá aqui colorido, né, o que tá em laranjinha em um, né, meio vermelhinho, e o que tá em roxinho da outra, tá? Eu vou ler aqui mais ou menos essas características para vocês entenderem. Elas exploram atividades econômicas em sentido estrito e prestam serviços públicos passíveis de lucro. Então, qual é a visão de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista? É a exploração de uma atividade econômica ou de um serviço público que gere lucro. Então, a função dela tem que, aquela atividade, aquela exploração tem que gerar lucro, diferente das fundações e das autarquias que não se visa o lucro, né? Muito pelo contrário, são sem fins lucrativos, tá? Terceiro setor também. Terceiro setor, quando a gente estudar, a gente também vai ver que não tem fins lucrativos. Eles possuem personalidade jurídica de direito privado, né? Então, quando eu falo numa empresa pública, ela vai ter um CNPJ de direito privado, né? Ela tem características de um direito, de uma pessoa jurídica de direito privado.
Elas possuem regime jurídico híbrido, né, público, quando exploram serviços públicos, e privado, quando exploram atividade econômica. Então, há essa diferenciação. Tem sua instituição autorizada por lei específica e registro dos atos constitutivos. Então, elas precisam ser autorizadas por lei específica e, posteriormente, precisam registrar os atos constitutivos. E é nesse momento em que se inicia sua personalidade jurídica. Aqui é igual à nossa fundação pública de direito privado, né? Eu tenho uma autorização por lei e tenho um registro dos atos constitutivos, né? E a personalidade jurídica só inicia a partir do momento daquele registro realizado. A extinção ocorre por lei específica também. Então, uma lei autoriza, né, a sua criação e uma lei extingue ela não tendo mais a sua existência. A diferença aqui, né, de uma empresa pública, ela é organizada sobre qualquer forma admitida em direito. Então, ela pode ser de sociedade limitada, ela pode ser de sociedade anônima, ela não tem uma determinação específica de como ela vai ser. Agora, a sociedade de economia mista, ela só pode ser organizada na forma de sociedade anônima. Ela não pode ser de outra forma, ela não pode ser LTDA, ela não pode ser IRELI, ela só pode ser de sociedade anônima. O capital da empresa pública é 100% público. Então, quando ela é gerada, aquela forma como ela foi criada 100% por bens públicos, por patrimônio público, tá? Que é o seu capital, a sua constituição. E o capital da sociedade de economia mista é público e privado, por isso que a gente fala de economia mista, porque ela há um patrimônio público e há um patrimônio privado. Então, ela tem os dois, ela abarca os dois, tá? Os bens são privados, né, e não possuem restrição, salvo em razão de lei e de exploração de serviço público, se assim necessitar. O que significa? São bens privados, tanto é que não tem algumas restrições de alienação, né? Eu consigo vender para lá e para cá, eu consigo mexer nos bens de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, né? Porém, se aquele bem, a determinado serviço, né, eu necessitar daquele bem, ele tem uma restrição contra a sua alienação, assim como numa fundação pública de direito privado que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? Em razão da lei também, a lei também pode determinar que aquele bem não pode ser alienado, não pode ser penhorado, enfim. A lei também tem essas especificações. Quanto ao regime jurídico do pessoal, é CLT, tanto nas empresas públicas como na sociedade de economia mista. Antigamente, há muitos anos atrás, por exemplo, a Petrobras era estatutário, né? Então, para entrar, precisava de concurso. Ainda tem concurso da Petrobras, tá? Então, ela tem por isso que é regime híbrido, né? Ela tem os dois regimes, mas a regra é CLT, né? Porém, aqui é vedado acumulação de cargos e quanto à remuneração, aplica-se o teto remuneratório constitucional na hipótese da empresa pública ou da sociedade de economia mista receber recursos da entidade política. Então, assim, se ela é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista e recebe recursos para se manter, né, aqui eu acho que a Petrobras já recebeu recurso. Por exemplo, uma época que ela não estava andando bem com as pernas, o governo foi lá e injetou dinheiro para que ela pudesse se manter, pudesse pagar as suas contas, né? A partir do momento que tem essa vinculação do ente que a criou, né, da entidade política, injetar dinheiro, ajudar financeiramente aquela empresa, aquela sociedade de economia mista, o teto remuneratório, o que é teto remuneratório? É o salário máximo de qualquer pessoa que está dentro daquela empresa, que é funcionário daquela empresa, é o teto constitucional. É aquele previsto que dizem que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto é lá. Se eu não me engano, hoje está em 39.900, uma coisa assim, 40 mil. Que é o teto máximo. Então, prefeitos não podem ter esse salário, né? Eles têm uma porcentagem que podem chegar, que é o teto remuneratório constitucional. Então, é isso que significa esse teto remuneratório constitucional, tá? Não precisa decorar, só uma dicasinha mesmo, tá?
Não possuem prerrogativas, né, por serem personalidades jurídicas de direito privado, né, não são direito público, são direito privado. E a prescrição delas é de 10 anos, se a lei não determinar outro prazo. A prescrição aqui é de dívidas, né? Tanto para ela, algo que ela fez, a pessoa tem 10 anos ali para recorrer, para pedir, para fazer algo, se a lei não determinar outro, tá? Quando eu falo de consumidor eu tenho uma lei que diz que é 5 anos. Mas se eu não tenho uma lei que fala daquela relação, é 10 anos. A empresa pública e a sociedade de economia mista não estão sujeitas à falência e à recuperação judicial, sendo a entidade política que a criou a responsável subsidiário. Então, elas não podem abrir falência. Não posso entrar, por exemplo, porque a falência pode ser aberto pela pessoa que está com as dívidas, como pode ser aberto pelos credores, né? Os credores podem entrar com um processo de falência. Mas as empresas públicas e sociedade de economia mista não podem ter falência, não estão sujeitos ao processo judicial de falência e nem de recuperação judicial. O contrato delas, em regra, deve precedir de licitação, é igual às outras, tá? Administração pública indireta, então a gente percebeu que as 4 entidades administrativas necessitam de licitação, a regra é essa, só não vai ter licitação quando a lei prevê ou permitir que seja feito de outra forma. A responsabilidade civil será objetiva quando ela explorar a prestação de serviço público. Então, se ela é um hospital, por exemplo, federal, que é um serviço público, ela vai ter uma responsabilidade objetiva. E será subjetiva quando ela explorar uma atividade econômica, né? A Petrobras, ela explora uma atividade econômica, né? Que é a extração do petróleo, né? Então, ela gera ali o petróleo para que ela ofere renda, né? Lucro. Então, a atividade dela é econômica. Como que ela responde, né? Qual que é a responsabilidade dela civil perante os prejuízos dos agentes dela? É subjetiva. Tem que provar que houve dolo, tem que provar que houve culpa, tá? Aqui são alguns exemplos de empresas públicas, é o Correio, a Hemobras, que é uma empresa brasileira de hemoderivados biotecnologias. Eu não sabia, conheci ela quando eu estava montando a aula para vocês. Depois vocês podem dar uma olhadinha dela lá, se for de interesse. A empresa brasileira de comunicação, então eu tenho lá uma agência reguladora de comunicação, mas eu também tenho uma empresa brasileira de comunicação e ela também participa aí dos meios de comunicação, tá? O Banco Nacional de Desenvolvimento, isso, né? Ele também é uma empresa pública. E de sociedade de economia mista, nós temos a Petrobras, como eu disse para vocês, a Eletrobras, o Banco de Brasília e a Sabesp. Esses são alguns exemplos, só para vocês, na hora de bater a cabeça, vocês entenderem. Porque são muitas, gente, não tem como eu escrever todas. Não tem como escrever todas as fundações, não tem como escrever todas as autarquias. É muita, muita e muita. Porque vocês têm que pensar que são do âmbito União, município, estadual e Distrito Federal. Então, assim, são os 4 entes federativos. Banco de Brasília, por exemplo, o ECRE foi criado pelo Distrito Federal, né? Então, ele não é nem estadual, ele é do Distrito Federal. É isso. Bons estudos para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Boa aula!